Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana, eu sou do Ateliê Petit Pois e hoje eu venho trazer para vocês o passo a passo de uma peça muito fofa, super fácil de fazer e super vendável. Então, para você que está começando na costura criativa e quer uma opção rápida, fácil e que não requer muito material para começar a vender, a presentear. Essa é uma ótima opção para você estar fazendo aí no seu ateliê, uma peça super rápida e ótima. Uma sugestão que eu trago para vocês é o aproveitamento dos painéis. Às vezes a gente vai em alguma feira de artesanato e acaba comprando aquele painel com tecidos, com imagens lindíssimas e por algum motivo acaba não usando. Eu comprei esse painel numa feira de artesanato que eu fui e ficou guardado durante anos. Então eu aproveitei o molde da niqueleira do porta-moedas e aproveitei a imagem da borboleta. Vocês podem ver? Ficou ótimo, né? O verso, eu peguei um tecidinho que combinasse, estão vendo? E fiz a minha niqueleira. Então, vocês podem estar aí usando a criatividade de vocês, usando o tecido que vocês tiverem para estar confeccionando esse porta-moedas e aí fazendo bastante sucesso no ateliê de vocês. Então, vamos ao passo a passo? Bom, meninas, eu tenho aqui o meu tecidinho e a minha manta, que hoje eu vou usar a manta R2, que é o que eu tenho aqui no meu ateliê, mas você pode usar a manta R1 ou até mesmo aquela manta acrílica, sem cola, tá legal? Também fica ótimo. Eu vou fazer um quilt reto na minha peça para prender o meu tecido à minha manta. Eu vou usar aqui essa fita crepe, vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu fiz apenas em uma diagonal, como vocês podem ver, mas se você quiser, você pode fazer uma tela C, tá? Fechar as duas diagonais. Certo? Então, a minha parte principal já está quiltada. Agora, eu vou pegar o meu molde e vou sobrepor. A minha manta é o meu tecido, eu vou riscar e vou recortar. Vai ficar dessa maneira, tá? O meu zíper, ele tem 2,5 de comprimento, tá? Eu vou pegar o meu viés, vou dobrar ele ao meio, vou encaixar o meu zíper no meu viés e passar uma costura desse lado e do outro lado. Eu vou achar o meio da minha peça. E achar o meio do meu zíper. Junto ele bem. E vou achar o meio desse lado e do outro.
coloco meio com meio. Então, eu vou passar uma costura, começando do meio pro final, depois do início. Vai ficar dessa maneira, certo? Com aproximadamente meio centímetro, 0,75 de sobra desse lado e desse lado, tá? Lembrando que a margem da minha máquina é de meio centímetro. Se a margem da sua máquina for de 0,75, você tem que cortar o seu zíper um pouco menor. O meu tem 12,5. Então, você deve cortar o seu zíper com 12 ou 11,5. Então, eu venho com o meu forro. Eu abro o meu zíper. Eu venho acompanhando a curva do meu porta-moedas. Retrocesso no início e no final. Aqui eu já consigo rebater essa costura. Eu vou passar uma costura aqui, rebatendo, para prender esse forro, para quando eu abrir o meu zíper, ele não pegar aqui na parte de trás, tá? Agora, eu vou posicionar o meu zíper meio com meio. Aquele piquezinho que eu fiz no zíper e na peça, eu vou encontrar e vou passar minha costura. Vou posicionar o meu forro com o avesso do meu zíper, tá? Dessa maneira. Ele vai ficar desta maneira, tá? Aqui eu já rebati. E esse lado que eu acabei de costurar, eu vou rebater, tá? Dessa maneira. Então, a minha peça já está rebatida, estão vendo? Agora, eu vou fechar. Antes de fechar, meninas, se você tiver alguma etiqueta, esse é o momento de você colocar, tá? Eu vou colocar minha etiqueta desse lado. Você pode colocar no forro ou do lado de fora da peça. Agora, eu vou abrir o meu zíper. E vou passar uma costura, fechando a minha peça em toda essa parte e deixando uma aberturinha no forro, para que eu venha desvirar essa peça, tá certo? Antes, eu gosto de fechar minha peça com os alfinetes, para ela não movimentar quando eu estiver costurando.
Então, agora eu vou desvirar a minha peça. Então, depois que eu desviro a minha peça, eu vou costurar esse pedacinho que ficou aberto no forro. E a minha peça está finalizada. Bom, então a minha peça ficou desta maneira. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo, que vocês curtam, comentem bastante, compartilhem este vídeo e até a próxima!